A gente teve um momento no começo do século XX, com a Revolução Russa, e posterior à Revolução da Mongólia, a Revolução, né, chinesa, onde você tinha um crescente revolucionário. Qual que foi a grande resposta do capitalismo a esse crescente revolucionário? O estado de bem-estar social. Sim. O estado de bem-estar social, ele não acontece porque um belo dia o empresário falou assim, esse cara tá vivendo mal, eu quero que ele viva bem, ele é tão bonito. Puxa, fiquei triste essa semana, 3 crianças morreram dentro das máquinas, né? Sabe, puxa, não é por isso. Os caras criaram isso, por quê? Porque o Kisuko ferveu, a revolução estava acontecendo, e os caras morriam de medo que essa revolução migrasse para os outros países. Então eles tinham que empurrar da mesa, não era mais uma migalha, tinha que cair pelo menos um croissant. Perpetual ali. Tinha que dar uma apaziguada. Só que, por exemplo, a gente teve esse estado de bem-estar social que foi uma exceção à regra do capitalismo. Aí o Bloco do Leste cai, aí a União Soviética cai. A China muito mais preocupada com seu crescimento interno do que com qualquer internacionalismo proletário, né? Principalmente depois do Mao. Durante o período do Mao, a China ainda era muito internacionalista, do Deng em diante, menos. Muito mais preocupada, a partir do Reforma da Abertura, com a sua própria questão interna. Não tem mais essa pressão. Quando não tem mais essa pressão, o que a gente vê? A gente vê voltar uma política de exploração maior do trabalho. Se a gente pega qualquer gráfico do crescimento do salário real, do estadunidense, do alemão, do francês, da década de 70 para cá, a gente vê o achatamento desse crescimento. Não é à toa que a geração dos nossos pais podia comprar uma casa ou dar entrada numa casa com 2, 3 anos de trabalho, e hoje em dia a pessoa com 10, 12 anos de trabalho não consegue dar entrada de 20% num apartamento em média. Sabe? Então assim, mas por que isso acontece? Porque tem menos pressão. As famílias diminuíram também, né? As famílias diminuíram, mas mais do que isso, não tem mais esse medo. Então isso aumenta a exploração do trabalho. Gente, a gente estava conversando ali fora, antes da gente entrar aqui, das leis que estão sendo passadas nos Estados Unidos. Estados Unidos é o hegemon do capitalismo mundial, e você tem vários estados nos Estados Unidos aprovando lei de trabalho infantil. Isso é verdade. Isso e não é jovem aprendiz que vai lá ter um trabalho administrativo, é dentro da fábrica mesmo. Às vezes a fábrica não é metalúrgica, é indústria química. Em turno noturno. Putz, você não sabia, tu aprovou em turno noturno. E a insalubridade, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Isso não é narrativa, não. Isso realmente são os números que dizem. Nessas recentes pesquisas, é uma tendência mundial só no Brasil. Não é só no Brasil. O aumento da desigualdade, se você analisar os últimos números nos Estados Unidos, cara, a distância de quem está no pico da pirâmide da base, cada vez mais vai aumentando, porque os salários dos trabalhadores estão sendo achatados. E os dos CEOs estão cada vez maiores, cada vez mais, assim, abismalmente Tem gente que coloca CEO junto na classe dos trabalhadores, né? Exatamente. Cada um conta a sua narrativa, né? Bom, mas ele é um trabalhador também, se for ver, que ganha muito bem, mas ele não detém os meios de produção, tô errado? Não, mano, assim, porra, pega o bônus num cara desse. É que ele influencia, né? Ele vira um rentista depois. É isso que acontece, né? Ele vai virar um rentista, né? Porque aí, assim, chega um momento em que você ultrapassa a linha, né? Você tem uma linha da plutocracia do proletariado e essa linha é ultrapassada. Né? Então, assim, beleza, dentro do proletariado você sempre teve a plutocracia do proletariado, aqueles que ganhavam mais dentro do proletariado. Então, por exemplo, mesmo dentro de uma fábrica, você vão ter aquelas funções de gerência, ou algumas funções que são mais especializadas, onde eles ganhavam salários muito maiores. Isso já, assim, no século XIX. Né? Dentro das fábricas ali da segunda revolução industrial, você tinha certas funções que pagavam, às vezes, até 10 vezes o que outras funções pagavam. Esse cara acaba se tornando aquilo que vai ser chamado de um plutocrata, né? Pluto no sentido de dinheiro, né, grego, né, que vai ser o cara que tem muita grana, mas que é trabalhador. Então o que significa? Significa que dentro do trabalhador, a nossa diferença para quem está hoje morando na rua, ela é horas, dias, semanas, meses, ou se for muito pica, ano. Se eu paro de trabalhar e eu paro de receber o meu salário, eu talvez dure um mês e meio, 2 meses. Vai ter gente que não dura até a noite. E vai ter o cara que ganha muita grana, que consegue passar um ano antes de aquilo acabar. Ou geração, né, velho? Hoje em dia. Só que esse cara que passa uma geração, esse cara já rompeu essa linha. Esse que é o meu ponto aqui. Por quê? Porque esse cara já não tá vivendo mais do seu trabalho. Esse cara tá vivendo dos seus debentures. Esse cara está vivendo do seu rentismo. Ou da sua renda fundiária, ou da sua renda mobiliária, não importa. Mas é um outro passo além. Quando esse passo é dado, se cruzou a fronteira de classe. Agora, qual que é o problema? É que essa é a exceção que prova a regra. Né? Isso é vendido como se fosse uma regra, mas essa é uma exceção. O Rick Chester, né? Sabe? Então, assim, todo mundo conta, o né? Fino, né? O pessoal adora contar essa linda história de superação, né? E tudo que eu tinha era uma garagem. Que garagem que é essa? Não, era a garagem do Pentágono, mas tudo bem. Sabe? Então, sim, assim, que a tecnologia é a narrativa do Vale do Silício. Não, é verdade. É a narrativa do Vale do Silício. A tecnologia foi desenvolvida ali, sabe? Na NASA e no Exército. Tudo que eles tinham era uma garagem. Era a garagem do Pentágono, mas tudo bem, era uma garagem, sabe? Então, assim, é a mesma coisa, cara. Eu já vi gente soltando a pachorra de Warren Buffett vendia garrafas de Coca-Cola e tal. Sim. Camelô. Não, mas é aquela coisa. O Warren Buffett vendia garrafas de Coca-Cola? Sim, o Warren Buffett vendia Coca-Cola. No bairro de milionários em que ele vivia, com os 2 pais sendo congressistas, a 4 mandatos cada um.
Ele deixou de vender jornal por causa disso? Ele deixou de vender Coca-Cola? Não. Mas quando eu conto a história, o Warren Buffett vendia Coca-Cola, dá a impressão, né, que o Warren Buffett vivia numa van do lado do rio, né, e vendia Coca-Cola para criar seus 14 irmãos. Então, assim, não é assim que as coisas funcionam na realidade, na maioria esmagadora desses casos. E é essa que é a ideia que é vendida. Então, é muito comum, cara, você pega, às vezes, porra, Cara, eu vi um negócio hoje, que eu fiquei, assim, impressionado. O Lucas Rubio estava no Inteligência Limitada falando de Coreia Democrática, da Coreia Popular. E aí, o chat era os caras rasgando o cu, desculpa o termo aqui, porque estão deixando um cara falar. Como assim? E aí teve um cara... em cima dele foram os haters? Não, os haters todos no chat. Aí teve um cara, que eu achei fenomenal, que era Viva o Capitalismo, um abraço de chique-chique na Bahia. Cara, você tem um lugar que o capitalismo não deu certo, foi chique-chique na Bahia. Sabe? Então, assim, você vê como que a ideologia funciona. Nós estamos falando de um município pequeno, pobre, no interior do Brasil, no terceiro mundo. Eu venho de um município pequeno e pobre no interior de Minas Gerais. Sabe? Qual que é o teu município? No município de Pompéu. Cara, o capitalismo não deu certo ali. O que você tem em todo município pobre de interior? Você tem uma elite minúscula que não é equivalente a 1% da população daquela cidade, que vive uma vida nababesca. Quem é rico nesses lugares é rico pra caralho. É o cara que tem 300 avenidas com o nome do avô, e tem rádio, tem fazenda, tem o caralho a quatro. E você tem 99% da população que ou trabalha no comércio, ou trabalha no campo, ou se der sorte pra caralho, passa no concurso da prefeitura e tem uma vida minimamente digna. Isso deu certo pra quem? Né? Então, assim, meu ponto sendo, né, de 1990 e poucos pra cá, continuam a morrer no mundo, todo ano, pelo menos 25 milhões de pessoas em mortes evitáveis. Tá? Por falta d'água, por malária, por fome, mortes que a gente tinha capacidade técnica de evitar. O capitalismo tem capacidade produtiva de produzir alimento para toda a sua população há pelo menos 50 anos. Tá? Ainda assim, as pessoas morrem de fome. Quando a gente pega um número de 20 milhões num ano, é muita coisa. Mas quando a gente pensa que esse número vem se repetindo ao longo de 30 anos, nós estamos falando de 600 milhões de pessoas. Um sistema onde 600 milhões de seres humanos morreram de causas evitáveis deu certo para quem? Entende? E muitas vezes é vendida essa ideia da possibilidade de superação pelo esforço, que é uma falcatrua, que é uma mentira. Os liberaloides vão mostrar o gráfico de quantas pessoas saíram da linha da pobreza. E aí você vai ver aí você vai ver que a maioria delas saiu da linha da pobreza na China e no Vietnã. Então, né? Olha que loucura. Olha que loucura. Né? Mas muita gente com capitalismo saiu da linha da pobreza. Mas aí você está contando quem? Você está contando o quê? As 800 milhões de pessoas que saíram da linha da pobreza na China? Porque a China é isso. Quando a China interessa, ela é capitalista. Quando a China não interessa, ela é comunista. A China é o país de Schrödinger, né? O liberal, ela vira o que é necessário na hora que é necessário. Né? Então, por exemplo, assim, a China vai e, sei lá, condena um bilionário. Aí os caras falam, ditadura comunista chinesa. Aí agora a gente precisa de um gráfico para mostrar que o capitalismo está dando muito certo. Não, mas olha o tanto de gente que saiu da linha da pobreza. Mas as pessoas estão na China. Não, mas saiu. Então é complexo. Narrativa. É uma narrativa que é vendida. Né? Só que, voltando lá atrás, a materialidade da prática é outra. A materialidade da prática é que as pessoas que conseguem ascender neste sistema social são muito poucas. O Brasil, que está no grupo das 20 maiores economias do mundo, tinha no ano passado mais de 50% da sua população em insegurança alimentar. Ou seja, a gente está falando que a cada 2 brasileiros, estava vendendo o almoço para comer a janta. Né? Dentro desses 110, 116 milhões que estavam em insegurança alimentar, você tinha pelo menos 16 milhões que estavam em pobreza extrema. Eu não gosto de falar a palavra insegurança alimentar, porque ela é muito eufêmica. Galera, pensa assim, você vai acordar e você não sabe, não é assim, eu não sei o que eu vou comer, eu abro a geladeira e vou decidir se eu vou fazer um omelete. Não, você não sabe se você vai comer no dia. É isso. É bizarro, Deixa eu fazer uma pergunta, João. Ainda voltando no gancho da desigualdade, a gente tem percebido que países como o Brasil e Estados Unidos, essa desigualdade vem aumentando entre o topo da pirâmide e a base. Né? O exemplo disso foi recentemente no Brasil, nesse debate de taxação das fortunas. Os caras mostraram os números lá, é um negócio absurdo, né, cara? O estoque de patrimônio dos mais ricos, do 001, 151 milhões de reais. Nossa. E pagando metade do imposto que paga a classe média. Esse é o dado. Então, assim, é isso que foi mostrado, pouca gente sabe defender isso. Eu estou ouvindo termos aí de economistas, de sociólogos, que falam em tecnofeudalismo
e neofeudalismo. Por quê? Porque hoje o ecossistema do capitalismo está se transformando em poucas empresas de tecnologia, formando um oligopólio com um poder de mercado gigante. Tudo digital. Tudo digital, né? Então, assim, a gente tem esse cenário hoje. Do ponto de vista do capitalismo, o capitalismo é um sistema que sempre teve que se reinventar para poder sobreviver, né? E teve que salvar dele mesmo, em vários momentos da história, né? O que você acha que vai acontecer, você como historiador, um próximo passo? O capitalismo vai se reformar de novo? Ele tem essa capacidade? Porque a gente está entrando numa bifurcação, não, né? É aquela coisa, né, gente? Eu sou historiador, não sou futurologista, né? Adoraria... Você falou do Nostradamus, aí deu... exatamente. Adoraria poder pegar esse copo d'água como Nostradamus, espalhar ele aqui, enfiar minha cara e ver o futuro. Mas, assim, o que a gente pode começar a pensar é que é o seguinte. Quando a gente fala, é socialismo ou barbárie, a gente não está falando que vai acontecer a barbárie ali na frente. A gente está falando que a gente vive a barbárie hoje. A gente está falando que para a esmagadora maioria da população mundial, e aí a gente tem que pensar, gente, que nós estamos todo mundo dentro do mesmo planeta. Este sistema é insustentável. Ele é um sistema que parte de um pressuposto que é insustentável, que é o pressuposto da necessidade de um crescimento contínuo, espiralado e infinito. Isso não é atingível. Não é que a gente precisa de acabar com o capitalismo, porque o capitalismo é feio e bobo. A gente precisa de acabar com o capitalismo, porque senão o capitalismo acabará com a gente, acabará com o planeta, acabará com a raça humana. Né? Ninguém que não seja um negacionista científico maluco não está vendo os efeitos práticos do que nós estamos fazendo com o clima, do que nós estamos fazendo, né, com maré, do que nós estamos fazendo com ocupação de mar, com diminuição de geleira e coisas afim. Para além disso, nós estamos falando de um sistema que mata as pessoas. Nós estamos falando de um sistema que é baseado na exploração do homem pelo homem. Então, isso, para mim, é uma necessidade histórica. Mas isso é uma coisa. O que vai acontecer? Como eu te disse, a Bastilha não caiu com a petição no Havas. Ninguém nunca termina um sistema e fala assim, porra, quarta-feira, deu minha hora, toma aqui a chave do capitalismo, o melhor banheiro é o do andar de baixo, agora vocês vão lá e tocam. Isso não vai acontecer. Enquanto o sistema puder, ele tentará se manter. Só que o que a gente está vendo? Primeiro, nós estamos vendo um movimento para uma ordem global multipolar. Nós todos aqui batemos idade, a gente viu o chamado fim da história, a gente viu o Fukuyama anunciando o fim da história, a gente viu os Estados Unidos comemorando na década de 90 que ele ganhou o mundo inteiro e agora ia reinar soberano e tranquilo. Só que política não tem espaço vazio, só tem espaço ocupado. E esses espaços foram sendo ocupados. Então agora a gente está diante de um hegemon em queda, o Império Americano vem dando claros sinais, e que são sinais, gente, que não é que agora aconteceu. São coisas que o Keynes falava que ia acontecer na década de 40 do século passado, gente. Se você pega o livro de memórias do Maynard Keynes, ele fala que ele virou dentro da galera da cúpula dos Estados Unidos e falou, olha, a gente precisa de redistribuir riqueza dentro dos Estados Unidos. Porque a única forma desse sistema funcionar é ou redistribuir riqueza dentro dos Estados Unidos, ou vocês conseguirem uma máquina de guerra maluca que vai ter que durar para sempre. Os caras falam, desculpa, como é que é essa segunda opção aí? Sim. Então, assim... O plano Marshall foi porque por filantropia, né? Eu né? dei o exemplo do Keynes, por quê? Porque eu queria dar um exemplo de alguém que é um liberal, de alguém que está do lado de cá do Ocidente. Mas se você pega o Andrei Zhdanov, que é um analista soviético, ele vira em 1947 e fala, olha, os Estados Unidos fez com a Segunda Guerra Mundial foi colocar as economias da Europa para servir a sua dívida. E agora os parceiros dele vão aguentar a dívida dele. Isso é um sistema que tem uma tendência de, com o tempo, ruir. Hoje em dia, se o FMI fosse sério, ele tinha que fazer uma intervenção nos Estados Unidos. A dívida pública dos Estados Unidos é muito maior do que a maioria dos países cujo Japão, o FMI intervem. Está na mão da China, né? E não só na mão da China, né? Tem uma parte muito boa também na mão da Arábia Saudita. Não esquecemos da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita agora está dando uma giradinha tá flertando. É engraçado essa narrativa, né? Que os caras fazem uma pornografia de venda de título público para ditaduras aí. Aqueles... Eu adorei. Arábia Saudita, velho. Caralho, passação de pano do caralho pra tudo que eles fizeram, velho. Sim, agora não vão passar mais não, porque agora eles entraram no BRIC, agora vai voltar a ser ditadura. Entendeu? Então, mas assim, é isso. Sim, né? é verdade. A coisa vira ditadura ou não, dependendo do que vai acontecer. Tanto que, por exemplo, assim, gente... Aí vai ter que ter uma intervenção em nome da democracia, não? Né? A gente acabou de ter agora... assim que eles agem, a gente acabou de ter agora uma mudança de governo no Gabão. Ninguém sabe onde fica o Gabão, ninguém sabe o que acontece no Gabão. A família que estava no poder do Gabão desde 1967. O pai ficou de 67 até 2009 e o filho estava de 2009 até antes de ontem. Muito amigo dos franceses, amados pelos franceses. Você acha que os franceses chamavam o Gabão de ditadura? Não. Você acha que a imprensa francesa chamou a junta militar que tomou o poder para tentar ter alguma soberania no Gabão de ditadura 3 segundos depois que ela entrou? Então eu te pergunto, o que é ditadura?
Você entende? É isso. Então, às vezes, é muito complexo a gente compreender algumas coisas. Tem questões sociais históricas. Então, em China, você fala, a China é uma ditadura. Puta, mas olha, sempre tiveram um líder supremo, digamos, desde lá de trás, 5 mil anos. E outra coisa, gente, o Xi cultural. não é um líder supremo. Tem os conselhos. E outra coisa, o presidente dos Estados Unidos acumula mais funções no seu cargo do que o Xi Jinping acumula na China. Você nunca viu ninguém chamando Barack Obama de ditador, gente. É verdade. Você entende? É muito louco a gente pensar. Os soviéticos na União Soviética, sabe, assim, organizando... assim, por exemplo, o Kim Jong-un acumula menos funções na Coreia do que o Trump ou o Biden acumulam no organograma estadunidense. Sabe, as funções são mais delegadas e mitigadas.